Bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. No programa de hoje, vamos falar sobre as novas tecnologias e a geração de provas. Nosso convidado é o Dr. Evandro Valadão, ministro do TST. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Olá a todos, dou as boas-vindas para mais um programa da segunda temporada do Legal Talks. Esse programa analisa as decisões dos tribunais superiores e realiza debates sobre temas de grande relevância que impactam a sociedade brasileira. Nossos coordenadores são ministro Guilherme Caputo, presidente da ANDD, e também professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. Dou as boas-vindas ao ministro Evandro Valadão, ministro do TST, e desde já passo a palavra ao ministro Guilherme Caputo. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus colegas de mesa virtual, presidente Thomas, coordenador professor Paulo Feus. O nosso ministro Evandro Valadão é um ministro que tem nos surpreendido, porque o seu histórico de vida profissional é riquíssimo e, enfim, nós aqui sempre prezamos por uma apresentação bastante objetiva, mas há um currículo profissional invejável. E Sua Excelência chegou e tem contribuído sobremaneira para as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, decisões bastante complexas, e Sua Excelência veio para somar, e assim tem sido, ministro Evandro, tanto na sua atuação nas turmas de julgamento, como nas sessões especializadas, no Tribunal Pleno, no órgão especial, enfim, onde Sua Excelência atua, sempre demonstra uma qualidade muito peculiar, de um juiz que já vai aí com alguns bons anos de experiência no Rio de Janeiro, juiz de primeiro grau, juiz no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, enfim. E Sua Excelência escolheu um tema inédito, genuíno, extremamente complexo, e acredito que que Sua Excelência nos brindará com uma excelente aula que nos fará refletir efetivamente sobre essa tormentosa questão que se apresentará aí com relação à busca de provas no processo através da tecnologia auxiliando essa busca de provas. De forma que, fazendo essa rapidíssima apresentação, eu passo desde logo a palavra ao ministro Evandro para a sua aula. Muito obrigado por ter aceito o convite, ministro Evandro. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, me senti muito honrado de participar desse debate e dos seminários, desse conjunto de seminários do Instituto Sociocultural Brasil-China. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o presidente do Instituto, o Dr. Thomas Lau, aqui também o Dr. Paulo Feus, também o Dr. Felipe Agni, que também está presente, e o meu grande amigo e colega de Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Caputo Bastos. Agradeço as generosas palavras, imerecidas, digo de passagem, mas, efetivamente, a minha ida para o TST, o meu desejo de ser ministro do TST foi efetivamente para colaborar e contribuir para o fortalecimento do direito do trabalho, da justiça do trabalho, e que a justiça do trabalho pudesse cumprir o seu papel, sua missão constitucional de, ao dizer o direito do trabalho, resolver os conflitos de interesse relacionados
ao capital e trabalho, né? Meu presidente, Tomás Ló, a missão é difícil mesmo. Eu acho que eu me meti numa armadilha. Eu sugeri ao ministro Caputo o tema e logo depois eu me arrependi de fazê-lo, mas aí já era tarde, já lançamos o evento, agora se vira, meu amigo. Eu peço desculpas por esse ar informal, acho que é importante que assim o seja, né? Mesmo porque o assunto é um assunto por demais árido. E por que eu digo que esse assunto é um assunto árido? Porque ele passa por alguns mitos relacionados ao próprio direito, para entender bem o papel do direito e o papel do Poder Judiciário, né? O tema proposto por mim, as novas tecnologias de acesso a dados pessoais e os limites ao poder inquisitivo do juiz. Isso é uma temática nova, porque surge agora, com as novas tecnologias, com o avanço tecnológico, novas possibilidades de acesso às informações, de acesso a dados, enfim, de provas, né, realizadas por meio digital. E uma coisa que o mundo hoje, que o mundo moderno faz, é invadir a privacidade. Quer essa invasão, ela se faz porque as pessoas assim desejam e assim colaboram, né? Haja visto os programas, os sites e os aplicativos como Facebook, como TikTok, como o Instagram, né? Quer porque há uma possibilidade tecnológica também de invasão da privacidade sem o consentimento, né? E aí eu inicio com uma frase de Schopenhauer, o filósofo alemão, que diz o seguinte: se não conto o meu segredo, ele é meu prisioneiro. Se o deixo escapar, sou prisioneiro dele. A árvore do silêncio dá os frutos da paz. Me parece que essa frase, né, é importante para demonstrar, para sugerir a importância do segredo, do que é a importância do íntimo, né, e do que é o privado. O que eu proponho hoje para o nosso debate é debater e, ao final, responder a seguinte indagação: há limites para o poder inquisitivo do juiz, atividade que nos dias de hoje ganha especial relevo com as possibilidades que a tecnologia nos oferece para a obtenção de dados, às vezes dados sensíveis sobre pessoas, suas vidas privadas e suas intimidades? E é interessante notar que a noção de privacidade veio evoluindo historicamente. Hannah Arendt, uma filósofa alemã, numa obra mundialmente conhecida, A Condição Humana, ela traz uma inquietante questão quanto ao conceito original de privacidade. No mundo grego, a privacidade era relacionada àqueles que estavam privados da vida na polis, da vida política. Os escravos e os demais serviçais nas casas gregas, estes eram privados da vida política. Uma vida privada, portanto, era uma vida sem direito de participar e de intervir na política das cidades gregas. O conceito de vida privada, portanto, não só encontrou outro significado na evolução histórica, na evolução dos tempos, para hoje, né, significar e se revelar além do que é exclusivamente de alguém, correspondendo mais ainda à liberdade de se expressar, de se comunicar, a capacidade das pessoas escolherem livremente as informações que pretendem compartilhar, as ideias que pretendem discutir, o estilo de linguagem, enfim, sem a sensação de serem vigiados ou a possibilidade de que isso venha a acontecer. A propósito, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, na ADI 5527, ela diz mais ou menos assim: a comunicação desinibida é também uma pré-condição do desenvolvimento pessoal autônomo. Seres humanos desenvolvem suas personalidades comunicando-se com os demais. As consequências da ausência dessa pré-condição
em uma sociedade vão desde a desconfiança em relação às instituições, a apatia generalizada e a debilitação da vida intelectual, fazendo de um ambiente em que as atividades de comunicação ocorrem de modo inibido ou tímido, por si só, uma grave restrição à liberdade de expressão. Esse é um voto brilhante da ministra Rosa Weber na ADI 527. Ela tece tantas outras considerações muito apropriadas e pertinentes sobre a privacidade, para dizer que, então, a privacidade não é só aquilo que me é próprio, né? Mas também a privacidade é a possibilidade de saber que o que me é próprio não será vigiado ou não terá a possibilidade de ser vigiado. E daí eu já falo, obviamente, das mídias sociais, das redes sociais, dos aplicativos de comunicação, né? Que hoje, pela tecnologia, são possíveis de rastreamento e fim de quebra da privacidade. E só para definir, privacidade é aquilo que diz respeito à nossa vida, aquilo que só diz respeito a mim, né? A privacidade pode ser definida como um direito de estar só. Talvez, mais precisamente, o direito de ser deixado só. Trago essas considerações iniciais, e não tanto iniciais, para destacar a importância do tema, que toca e diz respeito, inegavelmente, a direitos e garantias fundamentais, lá esculpidos no artigo 5º, inciso 10 e 12 da Constituição da República, que conferem tutela especial à intimidade e à vida privada dos indivíduos. Por óbvio, tais garantias abrangem redes de relacionamento, conteúdos, pesquisas e visualizações, registros de acesso a aplicativos, geolocalização, que hoje é muito importante para desvendar, por exemplo, crimes, né? O celular ele apresenta a geolocalização da pessoa exatamente no momento em que ela se encontra. O Google, por exemplo, através do seu aplicativo, né? Ele pode gerenciar o histórico da pessoa de acesso à internet, como também os locais onde essa pessoa esteve, se ela caminhou a pé, se ela caminhou de carro, quantos quilômetros essa pessoa caminhou, e ainda agregar a todo esse histórico fotos, se eventualmente a pessoa tirou fotos com o seu aparelho celular vinculado a uma conta Google, né? Assim como compartilhar, se é que é possível, o dever mesmo do juiz, e direi mais adiante, porque ele tem esse dever de investigação probatória para a formação do seu convencimento e o direito à privacidade e à intimidade. Para tanto, preciso tecer algumas considerações sobre o próprio direito, os princípios informadores, e prometo fazê-lo rapidamente. Já de plano, eu desejo desmistificar a ideia do direito como algo acima e além dos homens. O direito é obra humana e, como tal, não se vale de elementos metafísicos ou alheios à própria condição humana. Procuro dizer com isso que o direito ele é construído pelo próprio homem, não se abebera de valores universais que pairam acima ou para além da própria experiência humana a serem desvelados ou desvendados. O direito não tem em seus intérpretes, normalmente juízes, verdadeiros oráculos. Ele é fruto de um consenso, né? Muito frequentemente, né? De um consenso através de casas legislativas, através do poder legislativo, né? Que cria o direito a ser aplicado pelo judiciário para estabelecer uma regra de conduta entre a sociedade, né? Então, eu digo isso, que o direito como regra de conduta, como regra da experiência humana, ele é fruto de um consenso social e assim deve ser visto e assim deve ser respeitado, né? O direito, para sua consistência, ele necessita que os atores, né, que os operadores do direito respeitem os seus princípios, as suas regras processuais. Vou falar um pouquinho disso mais à frente. O direito ele não se importa
somente com o resultado, né? No caso do Poder Judiciário, com o resultado de uma decisão judicial, né? Ele também presta atenção e ele valoriza a forma como essa decisão judicial foi obtida, a maneira pela qual as normas, e muito frequentemente as normas processuais, foram tratadas, foram respeitadas para chegar a essa decisão. É como um jogo de xadrez. O jogo de xadrez tem as suas regras, né? O que se objetiva? Dar um checkmate no rei. E não vale chegar lá, dar um peteleco no rei do adversário e dizer que ganhou o jogo. O cavalo ele se movimenta em L e por 3 casas. Isso deve ser respeitado. E só ganhará o jogo legitimamente aquele que respeitou todas as regras do xadrez. O direito é assim. E como sistema, porque é sistema ou né, o direito ele sofre influências de outros sistemas, da vida, do cotidiano, das novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, né? E ele deve ficar avesso a essas influências que eu chamo influências exógenas, os choques exógenos? Claro que não. Mas o direito, como sistema, o que ele faz? Ele interpreta essas informações de acordo com as suas características, as suas propriedades, os seus princípios informadores. Esses inputs que chamamos, esses insumos que são levados ao direito, quer pela sociedade, alteração do modus vivendi, de como se vive, quer pelas novas tecnologias, eles são encarados pelo direito e tratados adequadamente dentro do sistema jurídico, né? Então, não é só porque temos hoje novas tecnologias que permitem o acesso irrestrito à vida privada de alguém que o direito irá aceitá-lo. Pelo contrário, nada disso, né? Para se manter íntegro, né, esses insumos, esses dados exógenos, eles têm que estar adequados ao próprio direito, ao próprio sistema, aos seus princípios, às suas normas procedimentais, né? O direito é ciência, né? Mas não foi sempre assim. E que bom que hoje o direito é ciência, é uma ciência social, tem princípios, tem regras, tem normas claras e faz parte da evolução do processo civilizatório. Que bom, né? Eu queria trazer aqui uma passagem de Michel Foucault, muito interessante, no livro A Verdade e Formas Jurídicas, que ele diz sobre as provas no direito feudal, né? Lá pelas tantas, Foucault disse o seguinte: no velho direito da Borgonha do século XI, quando alguém era acusado de assassinato, podia perfeitamente estabelecer sua inocência, reunindo à sua volta 12 testemunhas que juravam não ter ele cometido o assassinato. Agora, o juramento não se fundava, por exemplo, no fato das testemunhas terem visto, terem presenciado, né, ou estarem com a pessoa havendo ali um álibi. Esse juramento era pelo status social dessas testemunhas. Era preciso ter relações sociais com o acusado e que, garantindo a sua inocência, não por ter visto o fato ou apresentar um álibi, mas pela própria importância social das testemunhas. Então, a prova da inocência, a prova de não ter cometido o ato em questão, não era de forma alguma o testemunho, né, mas o prestígio social das testemunhas. Parece muito interessante isso, né? Havia também, segundo Foucault, as famosas provas corporais físicas, chamadas ordalhos, que consistiam em submeter uma pessoa a uma espécie de jogo, de luta com seu próprio corpo para constatar se venceria ou se fracassaria. Ainda outras provas, como e é muito interessante essa prova dos corporais. Havia, por exemplo, uma em que a pessoa tinha que passar, isso é muito conhecido, passar com os pés descalços em brasa, numa brasa, né? E no dia seguinte ia lá o juiz, as pessoas responsáveis pelo
pelo julgamento para verificar se tinha bolha ou não no pé dele, se já tinha alguma cicatriz, né, formada. E se não tivesse, ele era considerado culpado. Também a prova da ordalha da água, que consistia em amarrar a mão direita no pé esquerdo de uma pessoa. Isso é registro histórico, viu? Amarrar a mão direita no pé esquerdo de uma pessoa e atirá-la na água. Se ela não se afogasse, perdia o processo, porque a própria água não a recebia bem. E se ela se afogasse, teria ganho o processo, visto que a água não a teria rejeitado. Quer dizer, todos esses afrontamentos do indivíduo ou do seu corpo, como elementos naturais, na verdade, simbolizam uma batalha entre indivíduos e entre os mais fortes. O jogo da prova, que neste caso era um jogo nada civilizado, né? Até mesmo cruel, hoje se revela de forma diferente, mas continua sendo uma batalha. Continuamos nesse jogo, dessa batalha do vencedor, né? Vencendo o mais forte. E agora, quem é o mais forte? É aquele capaz de produzir as provas adequadas, as provas listas para o necessário convencimento do julgador. E é importante que o juiz ele tenha uma missão significativa, porque cabe a ele, no mundo atual, no direito contemporâneo, garantir que as partes tenham as exatas condições de produzir as suas provas. E a gente chama de homologia de discurso, o que a doutrina denomina de paridade das armas. Quer dizer, os contendores, né, eles têm que ter a oportunidade de produzir, né, as suas provas igualmente, com as mesmas oportunidades. O processo judicial e a tendência, ele se publicizou, né? O que quer dizer com isso? Ele ganhou uma importância na contemporaneidade como algo que vai além das partes. O processo judicial, hoje, ele tem o compromisso de dizer o direito para as partes, mas de também cumprir uma função do Estado, que é a função de decidir, de compor os conflitos de interesse. Assim, de distante e impassível na luta entre as partes, com a função de apenas declarar o vencedor, o juiz passou, então, a exigir uma função dinâmica e participativa para a garantia da ordem jurídica justa, para o acesso à justiça, que deve ser garantido formal, com obediência às normas processuais e materialmente, garantindo que a lesão seja integralmente satisfeita, né? Nessa quadra, reconhece, então, ao juiz a prerrogativa da iniciativa probatória, atuando para que possa obter o seu livre convencimento. E há um termo que nós, do direito, utilizamos, é o livre convencimento motivado do juiz. O juiz está livre para buscar as provas, né? Para se convencer. E esse convencimento tem que ser motivado. E o que legitima uma decisão judicial é a sua motivação. E, mais ainda, o controle da atividade judicial, né, no Estado democrático de direito, se faz pelo exame crítico da motivação da decisão judicial. Isso me parece muito importante de ser dito. Então, o juiz ele tem essa prerrogativa de buscar as provas necessárias para o seu convencimento, para além dos desejos das partes. Mas há limites para isso e vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas nós estamos falando aqui, na verdade, de um princípio adotado pelo direito processual brasileiro, pela processualística brasileira, que é o princípio dispositivo. O que significa? O que significa isso, princípio dispositivo? Significa dizer que às partes é dado a oportunidade e a missão de não só produzir as suas alegações, ao autor de dizer por que ele teve um direito violado e
ao réu porque ele entende que esse direito não foi violado, porque ele entende que não é devido uma reparação, né? E também o princípio dispositivo, ele eleva o grau de liberdade das partes na condução do processo. O Brasil adotou o princípio dispositivo, ao contrário de outros países que adotam o princípio inquisitivo, onde há uma forte carga de atividade do juiz, para além até mesmo do desejo das partes. O juiz é que diz qual é a prova que vai ser produzida, e em determinado ordenamento jurídico ele pode conceder até mais do que a parte pretendeu, algo impensável no direito brasileiro, porque adotamos o princípio dispositivo. O juiz não pode dar mais do que a parte pede e não pode dar nada diferente do que a parte pede, né? Daí o nosso sistema ser o princípio dispositivo, mas que sofre temperamentos, porque, ao fim e ao cabo, não existe um sistema puro. Então, nós temos hoje 3 tipos de sistemas, né? O sistema dispositivo, o sistema inquisitivo e o sistema cooperativo, que na verdade, é um terceiro gênero, né? Que busca dar às partes e ao juiz a missão de cooperação para se chegar ao que a gente chama de ordem jurídica justa. O que é a ordem jurídica justa? É relevar o direito de acordo com todas as garantias condicionais, quer processuais, quer materiais, para que o juiz possa emitir o pronunciamento judicial. Mas o princípio dispositivo hoje, no próprio direito civil brasileiro, sofre temperamentos. O artigo 2º diz lá, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Olha aí, já uma conotação inquisitiva, né, dentro do nosso sistema de princípio dispositivo. Ou ainda, um outro dispositivo, o artigo 370 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz pode procurar as provas de ofício, por sua iniciativa. Mas até que ponto ele pode fazer isso? E vamos discutir daqui a pouquinho. Mas olha só a forte carga dispositiva do Código de Processo Civil. É vedado ao juiz proferir decisões de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, como eu disse, tal princípio sofre temperamentos, como o artigo 370, que eu acabei de dizer. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, aqui, uma carga inquisitória ou inquisitiva, né, dentro do princípio dispositivo que é adotado pelo direito processual brasileiro. O modelo inquisitivo, eu já disse, predomina a condução do processo pelo juiz, né, e o sistema cooperativo é um equilíbrio das atividades das partes com o juiz, todos contribuindo para a produção da decisão mais justa possível, né? O processo penal brasileiro, por exemplo, é marcado por uma forte carga inquisitorial, imperando assim o sistema inquisitivo. E nesse sistema, a busca da verdade se faz de forma muito mais direta e contundente, né? No processo penal, assim o é. Mas tal se explica diante dos valores, por óbvio, e os direitos envolvidos. Falamos de otimizar aqui o princípio da liberdade, né? De não ser punido injustamente, né? Da contenção, da coibição de crimes e da reparação devida no caso de cometimento de crimes. Daí porque a atividade inquisitiva do juiz penal tem que ser mesmo muito maior, né? E a busca da verdade tem que ser muito mais efetiva do que no processo civil. E aí me perdoe, porque aí vamos desmistificar também mais um mito, que é a busca da verdade real. O ministro Caputo sabe disso, fala-se muito na busca da verdade real. Mas aí, infelizmente, eu tenho que entrar num tema filosófico. Existe verdade absoluta? Existirá verdade real? Esse é um ponto a ser destacado e a ser
desmistificado, porque hoje nós sabemos que o que representa um fato, um fenômeno, é a linguagem que é o objeto de representação. E ela é incapaz, ela não é suficiente para a exata apreensão em plenitude do próprio evento, do próprio fato. Então, duas pessoas podem ter visto o mesmo evento, interpretar esse evento de forma diferente, até mesmo diversa, contraditória. Isso é muito comum e a gente vê isso muito em filmes, né? Em filmes ligados à questão do judiciário, né? Quer dizer, duas pessoas vendo o mesmo fato interpretam e deduzem consequências, ou a representação deste mesmo fato de forma diferente. Então, o juiz civil, né, que não é o juiz da esfera penal, né, ele não busca, isso tem que deixar bem claro, a verdade real, porque a verdade absoluta é inalcançável, né? Ela é inalcançável. O que ele busca, então? Né? Ele busca verificar, dentre as provas produzidas, qual o discurso argumentativo, qual o argumento está mais adequado a essas provas produzidas. Né? Isso é bom, porque, senão, numa decisão judicial, e o ministro Caputo sabe disso, nós ficaríamos malucos, ficaríamos doidos, suando frio, porque não raro não se chega a essa verdade real, essa verdade absoluta. O que o juiz faz? Diante dos argumentos produzidos, qual desses argumentos está mais adequado às provas produzidas nos autos? E pior, tem mais. Nós ainda trabalhamos pela distribuição do ônus da prova. Então, assim, cada parte alega, né, um fato, o autor, um fato que vai constituir o seu direito, o réu, o fato, né, que vai se opor ao fato do autor, e cada qual prova o seu fato. Então, o ônus da prova é distribuído assim. Mas tem mais. Existem determinados fatos que uma parte não tem condições de provar, porque a ela seria muito difícil a prova. Né? E aí o juiz distribui o ônus da prova. Quem tem que provar o quê? De uma forma, de uma forma diferente. Voltando aí à questão da verdade, eu vou citar aqui um autor americano, um filósofo Richard Roth, que eu gosto muito, que ele diz assim: propõe o abandono da ideia de verdade como algo que está aí, à espera de ser descoberto. E ele diz, afinal, há muitas maneiras de falar sobre o que está acontecendo e que nenhuma delas está mais próxima do jeito como as coisas são. Me parece fantástico isso, porque é exatamente o que acontece e é com relação a esse tipo de situação que nós, juízes, nos enfrentamos, né? Nos deparamos a cada dia. Então, dito agora do que são os sistemas dispositivo e inquisitivo, que o sistema dispositivo adotado pela processualística civil brasileira, ela tem uma temperança, né? É mitigado por normas que indicam o sistema também inquisitivo, né? Feito essa digressão a respeito da verdade e de que o juiz não busca a verdade absoluta, mas ele busca verificar qual o discurso mais adequado em relação às provas produzidas, feito o reparo de que, numa decisão judicial, há um forte relevo do procedimento. Quer dizer, no processo judicial, isso é bem remarcado, né? A decisão judicial legítima é aquela que foi produzida em observância aos procedimentos, às garantias constitucionais, aos procedimentos, às regras de processo. Essa é a decisão legítima e não é necessariamente, vamos desmistificar também, a decisão mais justa. Pode não ser a decisão mais justa, né? Então,
me parece que são questões importantes para entrar efetivamente no tema, né? E digo mais, isso tudo tem a ver com o tema, né? Não importa se temos hoje inúmeros meios, formas de buscar o conhecimento dos fatos, né? O juiz deve respeitar as regras do jogo. Ele não poderá ser um justiceiro, um voluntarista. Exatamente por isso, o judiciário, às vezes, é muito mal compreendido, né? Porque pode-se absolver alguém porque não se comprovou adequadamente que esse alguém cometeu uma prática de um crime, embora todas as suspeitas, todos os indícios possam levar a entender que o sujeito cometeu efetivamente o ato delituoso. Mas isso é uma garantia constitucional, é uma garantia de todos nós. O juiz, ele preza pela igualdade do processo, pela isonomia e pela imparcialidade. Aí vou contar rapidamente um caso, viu, Caputo? Espero que tenha tempo, não esteja passando muito do meu tempo, mas esse caso é exemplar. Um juiz, entendendo que a empresa trazia sempre testemunhas mentirosas, esse caso é verídico, que mentiam. O que ele fez? Antecipadamente, num caso, ele emitiu um ofício para a Polícia Federal para que 2 agentes fossem deslocados para a vara, porque se as testemunhas da empresa mentissem, ele daria voz de prisão naquele momento. Então, ficaram 2 agentes da Polícia Federal, tipo homens de preto, né, com aquele óculos escuro, de frente para as testemunhas da reclamada, numa atitude claramente inibitória, né, claramente em afronta ao direito até de presunção de inocência. A parte reclamada, a empresa não gostou muito disso, entrou com uma exceção de suspeição de juiz. Eu fui o relator e, infelizmente, eu tive que incluir que, naquele caso, o juiz já tinha um pré-julgamento sobre o caso e, portanto, lhe faltava a virtude, naquele caso, da imparcialidade. Eu o afastei do caso e ele ficou, olha, um bom tempo sem falar comigo, muito chateado, porque ele agiu com as melhores das intenções, né? Mas aí ele não preservou, né? Não se pautou pela isonomia e pela imparcialidade daquele caso. E aí eu tive que afastá-lo, infelizmente. Alguns autores entendem que a iniciativa probatória oficial do juiz ela deve ser feita independentemente de se verificar o ônus da prova, mas está aí, isso é, de novo, um equívoco. O comportamento do juiz numa audiência, ele se faz exatamente porque ele sabe exatamente quem tem que provar o quê. Então, ele não vai buscar de ofício a prova, né, quando ele sabe que uma parte deveria provar e não provou, né? Também, me parece que esse é um outro elemento limitador da atividade probatória de ofício do juiz. Ele se porta de acordo com o caso, sabedor de quem deveria provar o quê, né? Não é assim, eu vou buscar a prova e, se eu não encontrar a prova, aí é que eu vou distribuir o ônus da prova para saber quem tem razão ou não. Não é assim que funciona, não é assim. Então, e por que o juiz ele tem que buscar sempre a prova? Porque ele não pode não julgar. Então, uma das características do nosso direito, do direito ocidental, do direito moderno, é não permitir que o juiz não julgue. Chama o non liquid, que o juiz faltaria a ele a solução do processo, o que era possível lá no direito romano. Não vou julgar porque eu não tenho condições, não me convenci de nada. Por óbvio, isso não é possível, daí, então, não se convencendo o juiz com a prova produzida pelas partes, ele pode avançar nesse movimento instrutório, na atividade instrutória de ofício, né? Mas olha que interessante para vocês perceberem como eu digo que esse movimento do juiz se pauta pelo ônus da prova. E aí vou dar um exemplo muito simples. O empregado alega que não recebeu salários. O empregador não apresentou os recibos salariais, mas afirma que os pagou.
Então, o empregado, olha, eu estou querendo salário que não recebi. E o empregado diz, paguei. Caberá ao juiz, por ofício, determinar a quebra de sigilo bancário do empregado para saber se ele recebeu ou não? Não, porque assim, ao fazer, estará extrapolando a sua atividade instrutória permitida. Porque esse é um ônus da prova exclusivo do empregador. Como é que se prova salário? Com recibo de salário. É simples assim, está aqui o recibo de salário assinado. Então, aqui é a prova do pagamento. Então, o juiz não pode invadir, na minha opinião, o sigilo bancário do empregado para verificar se o valor salarial entrou na conta dele ou não. Né? De ofício, estou dizendo de ofício. Agora, e se o empregador alegar e comprovar que houve um incêndio ou uma inundação que implicou na destruição total dos documentos? Ele alega e prova. Pode o juiz determinar a expedição de ofício para a verificação do status bancário do empregado? Pode. Vejam bem, quer dizer, exatamente pela distribuição do ônus da prova, neste caso, que o juiz está autorizado a uma atividade instrutória mais incisiva. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código Civil, para a produção da verdade e dos fatos. Então, é permitido amplamente todos os meios de provas para a comprovação dos fatos. Né? Mas é possível a produção de prova ilegal, prova não admitida pelo direito? É claro que não. É claro que não. Daí também nós encontramos mais um limitador à atividade instrutória do magistrado. Antes, eu queria dizer que toda atividade instrutória do juiz tem que ser justificada. Né? É necessário que, havendo uma distribuição diferente do ônus da prova, ele fundamente a sua decisão. Trata-se de dever de motivação, é uma garantia jurídica constitucional de autolimitação do próprio poder do Estado, bem como instrumento que protege o indivíduo contra as arbitrariedades. Mas é possível a prova ilícita? Claro que não. E aí nós temos mais um limitador à atividade instrutória do juiz. Eu relembro que o artigo 370 diz: cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito. Mas esse de ofício, ele, na verdade, é um limitador para o juiz, porque a busca da prova não pode ser feita indefinidamente, mesmo porque temos um princípio da razoável duração do processo e por um querer libertário do juiz de procurar a verdade, de fazer justiça. Particularmente, penso que a atividade instrutória do juiz encontra limite nos princípios da isonomia, da imparcialidade e nas próprias regras do ônus da prova. Mais além, ao fundamentar a sua decisão, ele deverá dizer as razões pelas quais se convenceu a respeito de uma alegação sobre um determinado fato. Penso ainda, né, que a atividade instrutória de ofício do juiz ela vai até o momento em que ele se convence. É a livre convicção motivada. Ora, o que eu quero dizer com isso? Se o juiz já tem elementos nos autos para dizer quem tem razão naquele caso, qual é o argumento, né, que deve ser contemplado, né, que deve ser reconhecido, ele não pode mais prosseguir na investigação probatória sob pena de malversação, de descumprimento do princípio da imparcialidade. Então, vejam bem, quer dizer, uma vez tendo o juiz todos os elementos, ele não pode, por um surto libertário, por não estar subjetivamente convencido, né, do que está ali nos autos, da prova que surgiu nos autos. Olha, subjetivamente não estou, no meu íntimo, acho que não é nada disso. Ele não poderá fazê-lo, sob pena, né,
diferir regras procedimentais, o princípio da imparcialidade e de não legitimar a sua própria decisão, né? O juiz pode, por exemplo, determinar a realização de ato que viesse a invadir a esfera privada e a intimidade de alguém, né? Penso eu que, mesmo com o temperamento do princípio inquisitório, mesmo com a possibilidade do juiz prosseguir na investigação de ofício, como prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil, mesmo assim a resposta é não, uma vez que a inviolabilidade da intimidade da vida privada é garantia fundamental inscrita no artigo 5º. Ainda que na esfera penal, onde impera o poder inquisitivo, né, onde está em jogo valores supremos como a liberdade, o direito à vida, ainda assim, na esfera penal, a invasão da intimidade e da privacidade encontra fortes limitadores e condicionantes, né? Não é à toa que tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal têm remarcado como norma a inviolabilidade das comunicações telefônicas, a inviolabilidade do sigilo. E não só no artigo 5º, inciso 10 e 12 da Constituição, como também na Lei 12.965, no seu artigo 7º, que trata da inviolabilidade do sigilo e das comunicações privadas, né? Essa inviolabilidade ela pode ser mitigada, mas com condicionantes bem claras. A lei em questão, a Lei 12.965, é denominada Lei do Marco Civil da Internet, que foi precursor ao estabelecer princípios e garantias para o uso da internet. Mas temos também a Lei 9.296, de 96, que regulamentou o inciso 12 da Constituição, que trata também da inviolabilidade. Diz lá o artigo 1º da lei: a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova e investigação criminal e a instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Mas traz os condicionantes, o artigo 2º. Não será admitida a interceptação de comunicação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis e o fato investigado constituir infração penal punida com detenção. Quer dizer, sendo a pena de detenção, não cabe, não se admite a violação, né, das comunicações. Vejam que, mesmo no âmbito da instrução penal, do processo penal, há requisitos para a concessão da medida. Tanto que o STF tenha reafirmado em várias oportunidades, por exemplo, a necessidade de que a interceptação telefônica seja o único meio de prova disponível. E aí eu trago aqui, enfim, o tempo já vai, eu devo me encaminhar para o encerramento, mas, por exemplo, julgados do ministro Marco Aurélio, onde ele diz lá, é possível a quebra do sigilo por ordem judicial e, mesmo assim, para efeito exclusivo de investigação criminal ou instrução processual. Também o ministro Joaquim Barbosa, é lícita a interceptação telefônica determinada em decisão judicial fundamentada quando necessária, como o único meio de prova à apuração do fato delituoso. Portanto, vemos mais dois limitadores importantes à instrução de ofício do juiz já na esfera penal, do processo penal, ainda mais, quanto mais, né, na esfera da processualística civil. Também conversas, a jurisprudência tem entendido que é possível
realizar o exame das agendas de telefone, das ligações realizadas, né, as passadas, que isso não se configuraria, não estaria protegido pela inviolabilidade. Contudo, tem uma teoria, que é a teoria da descoberta do inevitável, que é amplamente admitida. Quer dizer, ao se invadir um sistema de um celular móvel, por exemplo, e desbloqueá-lo para o exame da agenda, que não seria aí protegido pela inviolabilidade, estaria a autoridade policial também tendo acesso a outras conversas realizadas, as mensagens dos aplicativos de conversa, também, então, sendo um inibidor para a atividade agora, eu falo exclusivamente da autoridade policial. E trago alguns exemplos para encerrar da própria Justiça do Trabalho, né? Mandado de segurança, requerimentos de quebra do sigilo telefônico, impossibilidade. Lei 9296. Inclusive do desembargador Alexandre Teixeira de Freitas, da TRT da Primeira Região. Consoante inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, somente sendo possível sua quebra para fins de investigação criminal ou instrução processual. Também agora, do ministro Dezena, mas quando desembargador no TRT da 15ª Região, a quebra do sigilo telefônico e telemático determinada por juiz do trabalho configura ato abusivo e ilegal, ofendendo o direito líquido e certo. Também um outro julgado que trago, da 4ª Região, e que traz, inclusive, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, como também mais uma norma inibidora da atividade do juiz. A quebra de dados e comunicações telefônicas, diz esse acordo, representam exceção e, como regra, a utilização das USPs somente se justifica para fins de investigação criminal e instrução processual. Tudo isso para dizer que me preocupa a defesa da possibilidade de quebra do sigilo telefônico para os casos em que o juiz verifique depoimentos contraditórios de testemunhas, para verificar a eventual amizade íntima entre a parte e a testemunha, a quebra do sigilo do celular para eventual verificação da geolocalização da parte em determinado dia e em determinada hora. Tais iniciativas, diante de tudo o que aqui foi dito, afigura-se inegavelmente arbitrário e ilegal, né? Teria mais algumas coisas para dizer, mas o tempo não me permite, ministro Caputo, meu presidente, Thomas Law. Então, eu fico por aqui, só para encerrar, dizendo que é possível, em tese, a possibilidade dessa quebra do sigilo, desde que tenhamos direitos de personalidade em conflito. Direitos de personalidade versus direitos de personalidade, e aí fazendo o que chamamos de ponderação de princípios dentro da razoabilidade e da ponderação propriamente dita. Em conclusão, procurei demonstrar a importância da garantia constitucional à privacidade e intimidade que o direito, como sistema, legitima, sobremaneira pelos princípios e regras processuais, que é ilusória a busca pela verdade absoluta e que a atividade do julgador é de decidir pelo discurso mais adequado à prova dos autos, que o juiz não pode desconsiderar as técnicas decisórias e, entre elas, a distribuição do ônus da prova, que o livre convencimento motivado é elemento fundamental para a legitimação das decisões do Judiciário e do Estado Democrático, que a investigação de ofício deverá cessar a partir do momento em que o juiz tenha se convencido e possa motivar adequadamente sua decisão, que a invasão da privacidade e intimidade, como quebra do sigilo dos meios telemáticos, é medida apenas autorizada pelo juiz criminal e mediante condicionamentos impostos pelo próprio ordenamento jurídico, que, não havendo princípios absolutos em determinadas situações, pela técnica da ponderação, o princípio da inviolabilidade da privacidade poderá ceder espaço a outros princípios igualmente de hierarquia constitucional.
Era isso, meu presidente, Thomas Law, meu caro amigo, ministro Caputo Bastos. Espero que tenha atendido às expectativas. Muito obrigado. Ministro Evandro, bom, não me surpreendeu essa verdadeira aula que Vossa Excelência nos deu, com tudo que ligado ao tema central, Vossa Excelência abordou com maestria, questão do sistema propriamente, do ordenamento jurídico, do sistema de distribuição de prova, da necessidade de fundamentação das decisões, enfim, tudo isso Vossa Excelência muito bem fundamentou para concluir que só em casos excepcionais e, sobretudo, quando há uma igualdade de valores envolvidos, face a essa ponderação para, então, autorizar uma quebra de um sigilo telefônico, telemático, seja lá que natureza for. E a minha tendência, ministro Evandro, é seguir o seu raciocínio em toda a sua extensão. Também tenho essa preocupação de que nós não poderíamos banalizar esse direito fundamental para, eventualmente, provar uma amizade íntima e tal, sobretudo com essa possibilidade do imponderável e do imprevisível quando se quebra um sigilo e se depara com outras coisas, enfim, mas não é esse o centro. Nós temos nos deparado com provas obtidas de redes sociais abertas. Vossa Excelência acha que, nesses casos, há alguma invasão de privacidade, de intimidade, ou Vossa Excelência entende que essas provas, sim, são lícitas, possíveis de serem utilizadas no processo? Eu acho que, sendo essas provas publicizadas, quer dizer, públicas, né, não há problema nenhum de serem utilizadas, né? Não vejo aí. O grande problema nesse caso, o juiz tem que tomar muito cuidado, é a interpretação dessas provas, que me parece mais complicado do que a própria discussão se a prova ela é legítima ou não, porque um kkk, quer dizer, me perdoe a futilidade, pode significar um riso e pode significar uma ironia, né? Então, temos casos, inclusive o Globo noticiou a tentativa de uma determinada mulher provar por mensagem de WhatsApp que o filho que ela estava esperando era do interlocutor. Quer dizer, então, são situações inusitadas, né? E que demonstram a dificuldade na apreciação dessa prova. E, por último, é necessário que na prova digital tenhamos alguns requisitos, como fidedignidade, temporalidade, publicidade, quer dizer, todos esses elementos têm que estar na prova digital. Quer dizer, um print de uma mensagem de celular prova que essa mensagem efetivamente foi emitida, quando emitida, pela pessoa emitida, e que não houve adulteração na própria mensagem, e mais o contexto em que essa mensagem foi emitida. Então, mais do que as provas das mídias sociais, né, é a questão da legalidade, temos uma dificuldade enorme na questão de se entender como prova cabal, né, autêntica. E daí começam a surgir vários questionamentos. Hoje é possível ata notarial, mensagem de WhatsApp, a programas, né, Verifact, quer dizer, e aí eles buscam o metadado da mensagem, que ali certifica quando ela foi emitida, por que ela foi emitida, quer dizer, já é um elemento a mais de comprovação. Eu não quero me estender, não, mas entendo que nas redes sociais as mensagens são livremente lançadas e pode ser utilizada, ainda mais que normalmente aquele que quer provar foi também um dos interlocutores dessas mensagens. Ministro, posso fazer uma pergunta, também aproveitando o embalo? Fotos em redes sociais comprovam amizade íntima? Porque antigamente a gente falava, quando se contraditava a testemunha, se falava da questão, amizade íntima, olha, frequentou casa, vai em aniversários e tal. Fotos em redes sociais, a pessoa aparece em festa, abraçados, enfim.
no Facebook, sabe? Aquelas fotos públicas que foram publicadas. Isso comprova, tipo assim, é instrumento de prova, efetivamente, uma contradita de uma testemunha? Assim, como é que tem sido aceito essas questões assim no âmbito do Poder Judiciário? A primeira questão é saber se a parte fotografada ela vai dizer que aquela foto efetivamente é real. Porque hoje nós temos esse grande problema, as montagens, né? Então tem que confirmar, foto é real. Então, o primeiro, porque se não confirmar, não prova nada. A prova já não é. Aquele documento já não é mais capaz de fazer prova de nada. E aí terá que realizar perícia para verificar efetivamente se aquela foto não foi manipulada, né? Mas eu entendo que não. Fico pensando o pobrezinho, que foi rico, ficou pobre, mas que ainda tem os amigos ricos. Aí vai dar uma volta de Ferrari com um amigo rico. É fotografado e ele, muito feliz porque estava numa Ferrari, publica na internet. E ele pede benefício da justiça gratuita. E o juiz vai lá na mídia social e descobre que ele está lá sentado numa Ferrari. Não é merecedor da justiça gratuita, porque ela tem, inclusive, uma Ferrari. Quer dizer, então, as fotos, na verdade, as mídias sociais, elas não necessariamente provam aquilo que se entende que essas fotos ou que esses textos estariam a demonstrar. Tem que verificar o contexto em que foi produzida a conversa, o contexto em que essa foto foi tirada. Então, me parece, viu, ministro Caputo, já vi juiz se vangloriando, infelizmente, de terem deferido o pedido de gratuidade da justiça, porque foi lá na rede social e viu o reclamante num resort, num hotel chique. Podia estar lá convidado por um amigo, né? Quer dizer, enfim. Ou ganho num sorteio. Não é prova suficiente. E poderia, por exemplo, né, depois de 20 anos de convivência com a mulher, ter reunido todas as suas economias para passar um final de semana num bom resort. Quer dizer, então, esses dados não vêm só pelas fotos, pela publicação de fotos em mídias sociais. Me parece muito preocupante, né, esse voluntarismo de alguns, né, na tentativa de descobrir a verdade absoluta, a verdade real. A vida é muito mais complexa, né? O Evandro, veja bem, eu aceitei em 2007 um convite para falar no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. E aceitei, foi a primeira vez que eu cuidei de algum assunto ligado ao direito desportivo, em 2007. E aceitei por uma razão muito simples. Talvez, já se passaram quantos anos? 14 anos e eu não retornei lá. E nunca tinha estado lá. E eu pensei naquele momento, eu vou, porque talvez seja a única vez que eu possa me hospedar no Copacabana Palace. E fui com a minha esposa, passamos uma noite e viemos. Se alguém me fotografou lá e disse assim, olha, o Caputo é frequentador assíduo do Copacabana, né? Pode fazer essa ilação. Equivocada, mas poderá fazê-lo, porque estive lá uma vez e tal. Então, eu acho que a primeira coisa, o juiz ele saber que a vida é muito mais complexa do que pode parecer, né? Que, na verdade, não existe uma única realidade, uma única narrativa, são muitas as narrativas possíveis. E esse é o papel do juiz, ser parcimonioso acima de tudo, ser prudente. O juiz tem que ser prudente. Então, se ele seguir assim, ele irá bem e até poderá utilizar como prova relatos, mensagens de mídias sociais, mas sempre com muita parcimônia e sabedoria. A realidade talvez seja muito mais complexa, né? E a sua coragem, sobretudo, de dizer que não existe verdade absoluta. E essa é uma realidade, é uma verdade. Isso não é mito. A verdade absoluta, sim, isso é... Enfim. Presidente, Thomas. Quero parabenizar o ministro Evandro pelo tema. Tema difícil, ministro, porque tem até aquela frase que os dados são o petróleo do século XXI. Então, e ainda utilizando isso com a parte do Poder Judiciário, vocês que estão na linha de frente, no protagonismo
do Poder Judiciário. Isso é muito importante para que os nossos amigos, colaboradores e pessoas aqui que estão nos assistindo entendam um pouquinho desse processo, desse procedimento do poder do juiz, do poder instrutório do juiz. Então, quero aqui agradecer Vossa Excelência por esse programa do Legal Talks, agradecer também o ministro Caputo pela organização e o professor Paulo também pelo trabalho. Eu aqui agradeço, me senti muito honrado, acho que o IBRA-China, o Instituto Sociocultural Brasil-China, está realizando uma atividade fantástica, né, de aproximação entre os dois países e agora também especificamente na área do direito. Então, estão todos de parabéns. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, também ao ministro Caputo, ao doutor Paulo Feus e ao doutor Felipe Agnes. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação em nosso programa Legal Talks. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima.